Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é continuação do último vídeo aqui do canal, onde eu tô ensinando a fazer o kit igreja. Então, no primeiro vídeo eu ensinei a fazer o porta-lenços, que é uma pecinha bem bacana para você fazer em produção. Pode fazer para feirinhas, para bazares, vai fazer muito sucesso. Eu ensino a fazer em produção. E agora, neste vídeo, vocês vão aprender a fazer o saquinho porta-véus, que é um saquinho simples para a gente guardar o véu que nós usamos na igreja, e o ajoelhador. A gente ora de joelhos na igreja e eu fiz aqui um ajoelhador para colocar no chão e ajoelhar. Esse vídeo, gente, vai ter bastante dicas, então assistem até o final. No final do vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como vocês encontrarem as clientes que vão comprar esse kit aqui. Então, tem curiosidade no final, tá bom? Um dedinho de prosa. Então, não esquece. Já desde agora eu tô pedindo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? É aquele esquema de sempre. E vamos lá ao passo a passo. Nós vamos começar esse vídeo fazendo o ajoelhador. Então, vocês podem perceber que tem os cortes iguais aqui, do mesmo tamanho. Aqui nós temos um corte de tecido na medida de 16 por 38. A mesma medida eu cortei aqui num bagum, mas presta atenção na dica, já vou começar dando dica agora. Você pode fazer num jeans, pode fazer num PVC ou em algum outro sintético que você tenha aí no seu ateliê que esteja parado. Porque essa parte é a parte que vai em contato no chão. Então, se for assim um material que seja fácil para limpar, mesmo que ele é claro, mas vai em contato no chão, mas ele é fácil de limpar. Então, essa é a minha dica para vocês. E de fofinho, de espuminha, nós vamos usar o nylon acoplado. Aqui eu tô usando uma camada só de nylon acoplado. Mas se você achar que não ficou tão fofinho e quer fazer com mais uma camada, fique à vontade. Pode também pôr uma camada de EVA, mas aí só preserva as margens para não ficar ruim, né? Para não ficar ruim para costurar. E é só. Aqui no elástico nós vamos usar 27 centímetros de elástico. Somente esses materiais. Então vamos lá para a confecção. Então nós vamos iniciar pegando o acoplado, nylon acoplado com a espuminha para cima. A parte do nylon vai ficar para baixo. E eu vou colocar o tecido em cima. Vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Eu cortei aqui o meu acoplado um pouquinho coisa maior. Então, depois que eu fizer a costurinha de segurança, eu vou refilar ele. Então, vou gravar um pouquinho da costurinha de segurança, mas o resto eu nem vou colocar aqui, porque vai ter tanta dica boa nesse vídeo que a gente não pode perder tempo em coisas simples, certo? Então, vamos lá. Então, ficou assim, costurinha de segurança. Agora, eu vou dobrar aqui uma dessas pontas ao meio. Vou marcar aqui o meio, vou marcar com canetinha, tá? Assim. E vou pegar o elástico e vou dobrar ao meio. Vou colocar aqui onde eu marquei a marcaçãozinha do meio. Posso pôr com um pouquinho de sobra aqui pra fora, não tem problema. E vou passar uma costurinha. Também vou aproveitar e vou pegar a minha etiqueta. Então, eu dobro ela, etiqueta bandeirinha. Aqui é onde tá a minha logomarca. Então, eu vou virar ela frente com frente. Dessa forma aqui. Então, já passo a costurinha no elástico e já aplico a etiqueta para não esquecer. Agora, eu vou vir aqui com o meu material que eu estou usando para o forro, né? Um material sintético, ou bagum, ou jeans, que seja. Vou colocar direito com direito. Sim. Vou colocar alguns grampinhos só para não sair do lugar. E vou passar uma costura em toda a volta. Essa costura que eu fizer, eu deixo a volta de 5 dedos para desvirar. Então, eu pego aqui, começo no meio, deixo aqui, ó, uma abertura de uns 5 dedos e costuro em toda a volta. E eu vou fazer isso pelo lado da manta, que a gente sempre corta o forro um pouquinho maior, pelo menos a gente consegue visualizar aqui. Bom, agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar esses cantinhos aqui.
Tem alguns excessos de material, eu posso tirar aqui. O elástico não vou tirar, não. E agora, antes de desvirar, eu vou vir aqui e vou fazer uma dobra para dar uma vincada nesse tecido. Para a hora que eu desvirar, ele já ficar mais ou menos na altura onde eu vou passar a costura. Então, eu faço assim, tanto aqui no lado do forro como no lado da frente, ó. Passo a unha assim, para dar uma vincada. E agora, eu vou desvirar. Venho aqui na pontinha já, tento desvirar ele, levando essa pontinha para fora. Depois a gente, com um cabo de pincel, a gente coloca o resto que não ficar para fora, a gente ajuda para ficar bem assentado. Lembrando que essa peça aqui, como a gente está usando um material plástico, a gente não vai poder levar ela para o ferro. Então, a gente procura tentar amassar o menos possível. E uma dica é, quando a gente está trabalhando com esse nylon acoplado, quase não amassa. Então, fica a dica aí para você, para usar ele, fica muito bom. Agora, com a ajuda do cabo aqui de pincel, eu vou só empurrar aqui, olha, bem delicadamente, para não rasgar o bagulho. Empurrar aqui para fora, as 4 pontinhas. Vou assentar ele aqui, olha como que é bom tá o vinco. Ele já tá no jeitinho pra gente costurar. Então, só assento aqui e eu vou passar uma costura em toda a volta, bem na beiradinha. Uma costura de pesponto, que ela já vai fechar esse buraquinho e vai em toda a volta fazer o acabamento. Então, ficou dessa forma, a parte da frente fica assim, aqui a parte de trás, onde vai ficar em contato no chão, a gente capricha aqui nas linhas, e para dobrar, a gente dobra em 3. Então, dobra aqui, e para fechar, passa o elástico. E fica dessa forma, fica bem compacto para deixar na bolsa. Então, esse aqui é o ajoelhador, e agora nós vamos para o saquinho porta-véu. Para o saquinho porta-véu, nós vamos precisar. Se o seu tecido não tem direcionamento, você corta 20 por 50, uma tira grande, 20 por 50. Esse aqui, os raminhos, eles estão todos assim, ó, pra cima. Então, ele tem um direcionamento aqui. Então, eu cortei 2 vezes de 25 por 20. Então, a largura de 20 e a altura de 25, tá? Se não tiver direcionamento, pode cortar 50 por 20. A largura é 20. Aqui, ó, eu coloquei os 2 de pezinho, tá vendo, ó? Estão com os galinhos pra cima. Então, eu vou colocar aqui na frente. E já vou colocar um alfinete aqui embaixo, pra eu saber que é aqui que eu tenho que passar uma costura de emenda, pra ele ficar um tecido só. Só vou colocar assim pra eu não esquecer. Nós vamos precisar também o tecido de forro. Quando acontece de o tecido ter direcionamento, que eu preciso cortar ele aqui na metade, o forro eu tenho que cortar um pouquinho menor. Então, no caso aqui, eu cortei 2 vezes de 25 por 20. Então, o forro eu vou cortar uma vez de 20 por 49. E mesmo cortando no 49, às vezes no finalmente eu tenho que dar uma refilada aqui no forro, tá? Ele tem que ficar certinho o tamanho do forro com o tamanho da frente, na hora que a gente emenda aqui, tá bom? Agora, se você estiver trabalhando com tecido direto, assim, que não tem esse questionamento aqui do pé e cabeça, corta 20 por 50, tanto no forro quanto no tecido da frente. Eu vou usar um detalhe, um charmezinho aqui de cianinha. Esse charme é opcional, tá bom? Você usa, se você não tiver muita habilidade, não precisa usar por agora, mas pode treinar, porque isso aqui dá acabamento em várias peças. Então, essa cianinha, ela é um pouquinho maior que a largura. Tá dando mais ou menos 23 centímetros cada uma. São 2 cianinhas. Vou precisar também de aproximadamente 1 metro de fita de cetim. A gente vai usar mais ou menos 50 centímetros. Aqui tem um pouquinho menos, tem 45 centímetros de fita e são 2 cortes. Nós vamos precisar também de 2 quadradinhos de 6 por 6, que nós vamos arredondar e fazer as tulipinhas. Então, vamos lá para a confecção. Aqui, o primeiro passo, eu vou fechar esse fundo.
Então, vou ajeitar direitinho aqui esse tecido. Vou passar uma costura aqui pra fechar esse fundo aqui do saquinho. Aqui, em uma das partes, qualquer uma das duas, eu vou abrir aqui. Vou marcar mais ou menos, ó, 5 dedos e vou aplicar a minha etiqueta. Então, como que eu faço? Eu dobro ela e vai ser da mesma forma. Aonde tá a logomarca vai ser virado frente com frente. Então, aqui assim, olha. Prontinho. Agora, em cada uma dessas pontas aqui de cima, onde tá medindo 20 centímetros, nós vamos aplicar a cianinha. Então, esse passo é opcional. O que que vai acontecer? Não passa a cianinha direto da ponta até a outra ponta, porque depois, na hora que a gente for aplicar o forro e fechar essa lateral, vai ficar ruim o acabamento. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma viradinha assim, ó, na cianinha. Vamos deixar uma distância aqui que dá um pé de máquina aqui da máquina industrial, meio centímetro, só para ficar bom na hora de dar o acabamento. Então, acompanha comigo. Eu vou pegar aqui uma ferramentazinha só para segurar. Nós vamos passar a costura bem no meio aqui da cianinha, tá bom? Chegando aqui no final, nós vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos dobrar essa cianinha para ela não ficar aqui no final aqui, para não atrapalhar muito. Prontinho. Aqui pode cortar o excesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, depois já volto para vocês verem. Então, ficou dessa forma, olha. Ele fica aqui, dá uma folga aqui nos cantinhos, pra gente poder passar a costura tranquilo. Então, eu vou até cortar já esses excessos de cianinha, pra gente já ir pro próximo passo. E nós vamos pegar o forro agora. Deixa eu só... Aí. Jogar essa sujeirinha. Aqui eu vou dar uma pequena vincada só para abrir bem esse tecido. Deixa eu tirar esse material daqui. Vamos pegar o forro. Nós vamos colocar esse forro aqui em cima. Olha, tá bem esticadinho e olha aqui como que sobra. Sobra a base de 1/2 centímetro. Então, nós vamos cortar esse 1/2 centímetro. Primeiro, eu vou passar uma costura, tá? A costura que eu vou passar é bem em cima desta costura aqui. Então, bem em cima dessa costura, eu vou passar uma nova costura. E depois, vou refilar esse excesso aqui de tecido. Então, ficou dessa forma aqui, passei a costura dos dois lados, bem em cima da costura que eu tinha passado com a cianinha. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês, você que é iniciante, tá assistindo meu vídeo, coloca alfinete, tá? É que é muitos anos já de prática e eu esqueço, gente, de falar pra vocês, mas bota alfinete aí, você tá sem segurança ainda, tá no começo, coloca alfinete prendedorzinho, do jeito que vocês acharem melhor, porque aqui é porque já tenho aquela prática e eu acabo esquecendo de colocar o alfinete. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar direito para um lado e forro para o outro lado. Aqui, na parte da cianinha, o que eu vou fazer? Vou jogar ela, vou tombar ela toda pro lado do forro. Então, ó, vou passar a unha aqui, vincar. E vou tombar ela toda aqui, ó, pro lado do forro. Olha como que ficou boa a aplicação, ó. Ficou espaço aqui para eu passar a costura na lateral. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tomba a cianinha pro lado do forro e vinca com a unha mesmo. Não precisa passar ferro. Tudo que a gente puder economizar para não perder tempo, a gente vai fazer, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar costura com costura aqui, ó, bem bonitinho, como se você estivesse fazendo caixinha de leite aqui, ó, costurinha com costurinha. Pode até abrir aqui, ó, pra não ficar muito
excesso, pode abrir. E agora eu vou colocar um alfinete, porque não quero que isso aqui saia do lugar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Costura com costura. Vou abrir aqui. E pôr um alfinete. Agora, nós vamos passar uma costura. Um dos lados, nós vamos passar de fora a fora. E no outro lado, nós vamos passar toda a parte da principal e vamos deixar uma abertura aqui na parte do forro, uma abertura de 5 dedos. Então, agora eu vou cortar aqui todos os cantinhos, fazer um chanfradinho aqui. Aqui embaixo, mesmo que tenha dobra, a gente corta também, olha, para não ficar muito volume. Aqui onde é a parte que eu deixei aberta, antes de desvirar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o ajoelhador. Eu vou colocar, vincar aqui, desta forma, que aí a hora que eu desvirar já vai estar no jeitinho para passar a costura. Então, vou vir aqui e vou desvirar a peça. Vou pegar o meu pincel para empurrar esses cantinhos para fora. Entro aqui, olha, com o pincel, já empurro aqui os cantinhos, para ficar bem bonito. Mesma coisa aqui no forro. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui pra fechar. Olha aqui que belezinha. Já tá no jeito aqui, ó. Só juntar. Se você não tiver segurança, põe alfinete. E vem aqui, passa uma costura. Agora aqui, antes de eu jogar esse forrinho pra dentro do saquinho, desse jeito mesmo eu vou fazer uma marcação pra gente fazer o túnel pra passar a fitinha. Então, eu vou usar aqui a minha reguinha, que era da minha mãe. Essa régua, ela tem 4 centímetros aqui, então eu já uso ela como gabarito, tá? Mas se você não tiver uma régua de 4 centímetros, ou pega a régua de patchwork e marca aqui, ó, 4 centímetros, tá bom? Você vai marcar um risco aqui com a caneta que apaga com ferro, ou com giz. Marca um risco aqui de 4 centímetros. E após esse risco, 1,5 centímetro. Tá? Então, vem aqui, marca 1,5 centímetro e passa outro risco. E vou passar ele aqui, ó, desse jeito que assim eu já vejo se tá certinho. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Eu venho, ó, encosto aqui onde tá a cianinha, marco 4 centímetros e depois mais 1,5 centímetro. Eu vou até fazer assim, olha. Vou vir aqui e trazer a marcação daqui pra cá, que assim, não preciso nem medir, ó. Assim. Só colocar a régua aqui, olha, e trazer a marcação. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse tecido pro lado avesso, vou deixar o avesso pra fora. Por quê? Eu tô na máquina industrial, mas se você tiver na máquina doméstica, você deixa o direito pra fora, tá bom? Porque agora vai vir uma costurinha que eu vou fazer. Uma costura aqui, pra dar o acabamento, e vou passar uma costura aqui em cada um desses lados pra fazer o túnel que vai passar a fitinha. Inclusive, quando a gente chegar aqui no encontro da costura lateral, passa retrocesso aqui e aqui, para poder ficar bem seguro na hora que eu desmanchar esse túnel para passar a fitinha, não ficar ruim aqui e não desmanchar, tá bom? Então, por isso eu joguei tudo pro lado avesso. Se você tiver na máquina doméstica, simplesmente você tira aquela parte da máquina, que aí você consegue encaixar na máquina e não precisa nem pôr pro lado do avesso, tá? Então, vou fazer a costura aqui, as 3 costurinhas, a da ponta e essas 2, e depois já mostro pra vocês. Então, agora aqui já vou desvirar, deixar pro lado direito.
E agora nós estamos já nos finalmente do saquinho. Então, eu vou vir aqui na lateral, vou pegar essa ferramenta que a gente desmancha a costura e vou desmanchar aqui um pontinho só, com muito cuidado. É só abrir um pontinho que ele já abre os outros, ó, tá vendo? Aqui e aqui. Vou fazer isso deste lado e deste aqui. Agora, nós vamos pegar uma ferramenta que a gente usa para passar elástico, mas se você não tiver essa ferramenta aqui, você pode usar um alfinete de segurança ou um grampo, tá? Nós vamos pegar aqui a fita. Se você usar um grampo, você vai ter que fazer um buraco aqui na fita, então sempre usa a fita um pouquinho maior para depois poder cortar, tá? Então, essa ferramenta aqui, a gente aperta ela aqui assim, ó, segura, e aqui tem uma argolinha que a gente empurra. Então, ela fica presa aqui, ó, não sai a fita, tá vendo? Então, nós vamos fazer o seguinte, são duas fitas. Nós vamos entrar de um lado, passar todo em volta e sair deste lado, fazer o acabamento, e depois nós vamos entrar do outro lado, fazer toda a volta e sair do outro lado, fazendo o acabamento também. Então, isso que eu vou fazer agora, começando aqui deste lado. Passa todo aqui em volta. Sai aqui, tem hora que vai ser um pouquinho difícil para passar, mas vai devagarzinho, ó, para sair também às vezes é chato. Aqui é só empurrar a argolinha para trás que abre a ferramenta. Chama passador de elástico, tá bom? Se você não conhece, mas é uma ferramenta bem utilizada aí. O que eu vou fazer agora? Lembra dos quadradinhos de 6x6? Eu vou pegar um quadradinho, vou dobrar ele ao meio e vou dobrar ao meio de novo. Então, ficou aqui. Eu vou pegar alguma coisa arredondada, pode ser a olho mesmo, ou aqui, olha, eu tenho esse, é um miolinho do viés, e vou cortar aqui em círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, tá? Só para ele ficar arredondado. Vou deixar aqui dobrado ao meio. Vou colocar aqui, ó, pode sobrar um pouco de fita, não tem problema, tá? Pode até deixar aqui, ó, próximo aqui do saquinho, não tem problema. Vou colocar dessa forma aqui. Vou vir aqui e vou dobrar como se fosse uma fatia de pizza, ó. Dobro aqui e dobro aqui, ó. Ficou um triângulo. Ele fica arredondado aqui, mas não tem necessidade de passar a costura arredondada, não. Pode passar a costura reta aqui. Dando retrocesso. Desta forma aqui, ó. Eu vou diminuir um pouquinho o ponto, que tá grande. Passar uma costura reta, ó. Ficou dessa forma. Eu venho, corto um pouco aqui da fita e corto um pouco de excesso desse tecido aqui, principalmente nessas pontas. Eu vou queimar essa fita e aqui, com muito cuidado, bem devagar, você vai desvirar essa parte aqui, vai jogar ela pra fora. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado final vale tanto a pena que dá gosto de fazer. Olha que graça, gente. Acabamento top para vocês fazerem. Em vez de colocar miçanguinha, ó, faz com o próprio tecido um acabamentozinho aqui de tulipinha. Então, agora nós vamos passar a fita. Eu entrei por aqui e saí por aqui. Então, agora essa próxima fita eu vou entrar por aqui, sair por aqui, vou arredondar e fazer novamente o processo aqui da tulipinha. Bom, pessoal, vocês viram que dá um pouquinho de trabalho para desvirar essa tulipinha, mas ela é um charme adicional aqui na peça. Eu peguei aqui o véu para colocar dentro do saquinho. Ó, todo forradinho, então fica muito bom, fica muito bom. Cabe véus maiores, menores. Só puxar, olha, as duas tirinhas e ficou pronto. Bom, então agora nós vamos dar um dedinho de prosa. Eu vou explicar para vocês
o porquê dessa peça, desse kit igreja, e como que vocês vão achar clientes, futuras clientes, para comprar esse kit. E também variações do kit. Então, primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês. A igreja que eu frequento chama-se Congregação Cristã no Brasil. E a igreja, as mulheres usam um véu branco na cabeça. Por isso que tem aqui, eu fiz o saquinho para poder guardar esse véu branco, para não sujar, para proteger. Então, é este véu aqui, eu mostro no vídeo. Nós utilizamos esse véu. E nós oramos de joelhos. Então, por que eu fiz um ajoelhador? Às vezes é uma irmã idosa ou que tem algum problema no joelho. Então, o ajoelhador fica um pouquinho mais fofinho, protege ali para ajoelhar. Você vai falar assim, Isla, mas eu não sou da congregação cristã. Como que eu vou aproveitar aqui essa peça? Então, você verifique aí na tua igreja se vocês levam alguma coisa para você fazer especificamente para a igreja, né? Então, vamos supor, a igreja católica tem o pessoal que leva o terço. Sempre leva o terço e alguns folhetinhos lá da igreja. Então, você pode estar fazendo, em vez de fazer um saquinho, fazer às vezes uma necessaire reta, com zíper. Não sei, cria o seu kit igreja aí. E para colocar o terço, faz um porta-moedinhas pequenininho, mas ali você não coloca o nome de porta-moeda, já coloca porta-terço. Faz uma fitinha assim do lado para poder carregar uma alcinha pequena e fica lá o porta-terço, no caso da igreja católica. E de outra igreja você procura ver a variação do que leva, do que precisa. Tá, agora você falou assim, Isla, e aí? Você falou como vender. Tá, você com certeza deve conhecer alguém que frequenta a congregação cristã no Brasil. Então, qual que é a minha dica? Às vezes você tem uma amiga, eu tenho uma amiga da congregação. E você tá sem encomenda. Fala, gente, eu tô sem encomenda, o que eu vou fazer? Procura aí o público-alvo desse kit. Mulheres que congregam na congregação. Então, vamos supor que você tem uma amiga, vai lá, pega, faz um kit igreja para ela e fala para ela, olha, isso aqui é um presente para você, dá de presente. Gente, a maior coisa que vocês podem fazer é dar um presente, mas é um presente intencional. Então, você pode ver, às vezes, uma professora do seu filho ou a secretária do médico. Você vai lá e, com gratidão, você agradece a pessoa, dá um presente, só que esse presente ele vai fazer a forma de uma propaganda. Então, ele vai ser como se fosse uma propaganda. Então, isso aqui seria essa a forma, o objetivo de você fazer. Você tem uma amiga que congrega na congregação cristã, que usa o véu, que ajoelha e tal, faz um kit desse e dá de presente para ela. Eu tenho certeza que ela vai voltar e você vai encomendar, porque ela vai querer dar para as amigas. A minha amiga, minha mãe, a minha tia também usam, também vão querer. Batata, gente, é batata. Então, façam isso. Como você vai postar a congregação cristã, para você achar esse público-alvo de mulheres da congregação cristã no Brasil? Você coloca hashtag CCB. Essa hashtag, você postou lá uma foto ou um Reels, alguma coisa, coloca hashtag CCB, porque é uma hashtag que a gente pesquisa quando a gente está no Instagram. Eu quero ver a igreja de outro lugar, ou de outro estado, ou de outra cidade. Então, o que a gente faz? A gente digita a hashtag CCB. Então, CCB, você vê esse código, é a congregação cristã, você vai postar, provavelmente, o seu Reels ou a sua postagem, suas fotos vai aparecer para pessoas da congregação cristã. E, gente, olhando assim, tá um kit tão bonito, eu vou fazer foto, vou postar lá no meu Instagram, vou fazer essa hashtag, e aí eu quero que vocês vão lá e curtam a foto, ver certinho como que eu fiz, como que eu postei, se usem aí como inspiração, certo? Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Segundo assunto que eu vou falar para vocês, precificação. Isla, quanto custa um kit desse? Por quanto vender? É um assunto polêmico, vocês vão precisar estudar um pouquinho. Então, eu tenho aqui no canal 2 vídeos sobre precificação no aplicativo a preço. Pretendo gravar um vídeo assim, fazendo na mão, porque tem muita gente que não gosta do aplicativo, ou não tem muita habilidade de mexer com o celular. Então, a gente vai fazer um vídeo à mão. Mas, por enquanto, o que eu posso falar para vocês? Cronometrem
A partir do momento que você pegou a estampa, você vai fazer cronômetro. O seu celular, coloca lá no cronômetro. A partir do momento que você vai pegar o composê, começa cronometrando tudo. Corte, passando a ferro, vindo para a máquina, voltando no ferro, até chegar no finalzinho, que é embalar a encomenda no saquinho plástico. Se embalou a encomenda no saquinho plástico, pausa o cronômetro. Aqui pra mim, eu fiz esse teste hoje, antes da filmagem desse vídeo, deu 1h10 para fazer esse kit, o kit igreja. Eu já tenho um pouquinho de prática, porque eu já faço bastante. Minhas amigas da igreja, todas elas encomendam para presentear as amigas delas, então eu faço bastante. E deu 1h10. Eu joguei todos os materiais, eu fiz uma precificação só, gente. Então, abri uma página no apreço ali, de um produto, e coloquei todas as medidas, tanto do saquinho, quanto do ajoelhador, quanto do lenço. Coloquei o lencinho de papel, coloquei todas as medidas, tudo certinho, e coloquei uma margem de lucro de 50%. Essa é a minha margem. O meu apreço tá lá, eu configurei a minha hora de trabalho. Como eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu já não sou mais uma estagiária, eu já sou uma CEO aqui da empresa, já costura um pouquinho mais de tempo, então eu coloquei um salário um pouquinho mais alto do que o salário mínimo. Mas também nada exorbitante, gente, um pouquinho só a mais que o salário mínimo. Fiz todos os meus ajustes do apreço e para mim, na data de hoje, que é 15 de junho de 2024, ficou no valor de R$68 e uns quebradinhos, eu arredondei para 70. Então, o valor de venda meu, da Isla, aqui de Araçatuba, interior de São Paulo, que compra os materiais pela internet, não acha todos os materiais aqui na cidade. Então, coloquei os preços executados pela internet, com frete, tudo bonitinho. Então, para a Isla ficou R$70, tá bom? Tem alguma dúvida na precificação? Procura meu vídeo, vai estar aqui na descrição. Assiste os dois vídeos, um é ensinando a cadastrar os materiais, o outro ensinando desde o começo. Falo sobre custos fixos, falo sobre o salário, falo tudo direitinho. Então, vídeo recheado de dicas, recheado de ideias. Eu espero que vocês gostem. Falem pra mim aqui nos comentários quem for fazer o kit, se deu certo, se deu certa dica pra vender. Conta pra mim, quero muito saber, eu espero de coração que vocês encontrem o público-alvo de vocês aí na cidade de vocês e vendam. É um kit muito fácil, muito rápido de fazer e que vai ser sucesso, porque o povo vai comprar pra presentear, gente, pode ter certeza, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!